Então, a minha fala ela vai se dar de 3 maneiras, ou a partir de 3 pontos breves. Um primeiro momento é tentar mostrar como as ciências sociais, e dentre as ciências sociais, o próprio direito, né, de como nós estamos abordando teoricamente ou também numa perspectiva prática as questões relacionadas aos conflitos ambientais, e vou focar um pouco a minha fala na realidade brasileira, em que pese a questão ambiental hoje ela ser transfronteira, né, e estar, na verdade, dentre os debates mundiais e não somente locais. Mas as relações entre o local e o global, né, são relações que não há como não serem realizadas. Então, é uma abordagem teórica, mas também prática de alguns conflitos ambientais que têm uma relação, claro, especificamente com a temática do racismo ambiental. Bom, mas o que é esse racismo ambiental? Primeiramente, há algumas divergências teóricas no que diz respeito ao conceito de racismo ambiental, e juntamente com outro conceito que anda par e passo com o racismo ambiental, que é a justiça ambiental, né? Mas são categorias que elas não são sinônimas, obviamente, mas elas andam juntas, né, no sentido de que o racismo, ele hoje foi pensado, está sendo discutido a partir dos conflitos entre grupos sociais, muito desiguais, em termos de poder econômico e político, e que se defrontam em disputas que têm no meio ambiente seu epicentro. Então, seriam assim, as práticas, tá? As práticas de racismo ambiental, a partir da lógica, claro, ou da não lógica, da questão do meio ambiente e da questão econômica, e a desigualdade, né, entre os iguais e os não iguais, ou pouco iguais, justamente nessa questão ambiental. E tudo isso, claro, vem reforçado, né, por uma multiplicidade de discussões e de eventos, né, e sabemos muito bem que esses conflitos, eles não são fenômenos pontuais e isolados, mas estão sendo enfrentados a partir de uma lógica de expansão de fronteiras econômicas por todo o globo. Avanços, por outro lado, também não se pode dizer que não há alguns avanços no que diz respeito a esses conflitos, algumas estratégias, né, de alianças, sempre no sentido de buscar propiciar uma melhora dentro dessa discussão. E depois, né, posteriormente, no final, gostaria de debater algumas coisas com vocês, principalmente no que diz respeito a esses conflitos e os atores sociais que são, né, de alguma forma, envolvidos dentro desse caráter aí de desigualdade. Bom, mas esses conflitos, né, como esses conflitos podem serem percebidos, né, dentro das ciências sociais, ou dentro do direito em especial? Eles podem serem vistos como disfunções, perturbações, e que precisam ser sanadas. Obviamente, toda essa discussão hoje sobre conflitos ambientais no Brasil, eles trazem, né, algumas possibilidades de soluções, algumas, claro, muito vinculadas a aspectos teóricos, né? Então, nós temos essa tentativa de sanar essa disfunção, essa perturbação dos conflitos ambientais a partir de perspectivas teóricas, da própria sociologia, do Parsons, por exemplo, e a escola funcionalista, que são concepções teóricas de resolução de conflitos, ou nós podemos também resolver os conflitos, que são outros tipos de conflitos, que nós chamamos de conflitos constitutivos das sociedades modernas, que talvez é o que mais temos, né, conflitos constitutivos, que são resolvidos a partir de uma ideia assim, de racionalidade. Quer dizer, eu tenho o conflito, e aí eu tenho a solução do conflito a partir de uma racionalidade
instrumental, né? E que racionalidade instrumental essa é as nossas leis, os nossos códigos e os nossos tribunais. Então, me parece muito mais que a tentativa de solução dos conflitos se dá, né, nessa perspectiva. Tá? Então, entendo esses dois tipos de conflitos, né, conflitos funcionais ou disfuncionais e conflitos que nós podemos chamar que são conflitos normais das sociedades modernas, ambos, claro, podem ser resolvidos, ou teoricamente, ou a partir de uma perspectiva instrumental e racional que nós estabelecemos nas sociedades modernas como solução a partir da técnica legal, né, ou da técnica dos tribunais. O que tem que se ficar muito presente é que, independente dos conflitos ambientais que nós temos hoje no Brasil e no mundo, é ter muito presente, né, que nós vivemos em sociedades extremamente plurais, desiguais e com visões de mundo ou mesmo motivações muito diferenciadas. E é claro que temos também muitos conflitos que são geridos e que são negociados, né? E esse também é um dos grandes dilemas e uma das grandes preocupações que nós temos. Temos também uma outra ótica de resolução dos conflitos, que até tem um autor que é muito preciso e discute muito essa questão, que é o Allier. Tá? Ele diz o seguinte, que existe uma outra perspectiva de solução dos conflitos, que não é a legal, que não é a sociológica, que é a chamada síndrome ou paradigma do avestruz. Tá? Então, é aquele que nega completamente os conflitos, partindo do pressuposto, bom, eles não existem. Né? E esses trabalham com a ideia de tecnologias de consenso, a ideia de paz autoritária, e são chamados, né, de avestruzes. Tá? Então, isso também eu poderia assim dizer que, pela experiência, ou nós resolvemos os conflitos ambientais pela ótica legal e pelos tribunais, ou, né, grande parte hoje dos conflitos ambientais nós resolvemos a partir do chamado paradigma do avestruz ou do chamado paradigma do consenso. Tá? Então, são as três grandes subdivisões de resolução dos conflitos. É claro que muito desses conflitos, há autores que vão nos dizer que, para a solução dos conflitos ambientais, tanto no Brasil quanto no mundo, em qualquer país do mundo, a única possibilidade é talvez mudarmos ou pensarmos uma outra estrutura de sistema, ou seja, não seria possível resolver grande parte dos conflitos pelo viés, enquanto tivermos um viés essencialmente capitalista. Tá? Então, esse autor que eu, inclusive, estou estudando aqui, que é o Juan Martins Allier, ele vai dizer, olha, talvez muito dessas respostas nós encontraremos num outro tipo de sistema que não capitalista, e sim, né, um sistema socialista, né, que é, claro, para nós também hoje é um sistema, né, com algumas experiências também fracassadas. Bueno, mas esses conflitos, esses impactos, né, que são gerados por esses conflitos ambientais, ou que nós podemos chamar de impactos socioambientais, eles não apenas degradam a natureza, tá, mas também degradam culturas. E talvez essa seja a grande questão da discussão central da nossa temática de hoje, pela manhã. Então, além de termos o problema da degradação, né, do meio ambiente, nós temos a degradação da natureza, da natureza também, né, das questões culturais, que é justamente onde entra o grande cerne do racismo ambiental, porque esses conflitos ambientais, eles vão interferir de alguma forma no modo de vida das pessoas, né, na forma em que elas vivem, né, e nas suas culturas, que normalmente são culturas não capitalistas. Então, vocês imaginem, né, já chegando aí numa tentativa de mostrar a disseminação da pobreza
via degradação ambiental, a multiplicidade de conflitos ambientais que nós temos no mundo, no Brasil e em Pelotas. E todos, de alguma forma ou de outra, estão vinculados ao quê? Né? A essa dificuldade de relacionar, né, o homem, natureza, culturas, hábitos, níveis, talvez, né, de educação, níveis econômicos, e que acabam, claro, de alguma forma ou de outra, uma parcela dessas culturas ou dessa população massacrada, né, massacrada e degradada em todos os sentidos, né, e aí é que entra também a questão da vulnerabilidade, porque certamente serão as principais vítimas desses grandes conflitos, que acabam muitas vezes se tornando conflitos, e em outras vezes não se tornam conflitos, né? Há uma tentativa de amenização, né, desse processo todo, né, que é uma luta, na verdade, desigual entre populações, por exemplo, camponesas, indígenas, extrativistas e empresários capitalistas do outro. Então, de um lado, toda uma população que, para os autores, eles comentam como se fosse uma população étnica, né? Mas eu não gosto muito de discutir a partir dessa categoria étnica, né? Mas sim, acho que de realidades, talvez, diferenciadas, hábitos, costumes, crenças, tradições, modos de vida que são diferenciados e que, pelo avanço, né, e pela exploração econômica, vai ocorrer aí, claro, um problema, principalmente no que diz respeito a uma distribuição espacial desigual dos impactos, né, ambientais urbanos ou mesmo rurais, e aí vai levar o quê? Né, uma pauperização nas periferias, nas metrópoles, que é o que a gente tem presenciado, o deslocamento de muitas populações para a construção de grandes empreendimentos, e que tem acarretado problemas, né, e problemas vários no que diz respeito à questão ambiental, e também, né, um dos motivos pelos quais surge a grande categoria racismo ambiental, ou de empurrá-los para lugares da cidade, próximo a lixões, áreas contaminadas. Isso é uma tendência, me parece, a gente luta tanto para evitar esse tipo de coisa, e você vê muitos casos pelo Brasil, a gente vê situações em Pelotas se desenvolvendo numa perspectiva de cada vez mais empurrar as populações, aqui no caso de Pelotas, os pescadores, né, para outra área, deslocá-los, né, tirá-los do seu modo de vida em prol do desenvolvimento econômico. Isso a gente chama de confronto entre valores, né, o uso dos recursos naturais e o confronto entre seu valor de uso e o seu valor de troca. Então, esses são, né, os conflitos. Há muitas questões que a gente pode discutir dentro desses conflitos. Eu tentei um pouco definir melhor quais são os tipos de conflitos, né, que nós temos no Brasil. Então, em linhas gerais, nós temos 4 grandes conflitos que vão se abrir, entre outros tantos, né, que são os conflitos que vão se utilizar de 4 diferentes modos ou de uso da natureza. Um como suporte de vida, aqueles conflitos que estão relacionados à água, ar, alimento, abrigo. Conflitos relacionados a vazadouro de dejetos, metabolizadora de detritos. Conflitos relacionados a fontes de matéria-prima para a produção, e um outro conflito ambiental de uso, né, possível da natureza, que é aquele espaço que a gente chama de amenidades, as belezas cênicas, lazer e outras tantas. E aí nós vamos poder subdividir esses conflitos todos que nós temos aqui no Brasil. Então, nós temos um conflito, ou conflitos que são oriundos da chegada do estranho. Quem é o estranho? Né? Normalmente é o poder econômico, né? Aquele que quer romper com modos de vida locais, né? A chegada de novos empreendimentos em locais de modo de vida tradicional.
Então, aí nós temos a construção de barragens hidroelétricas, construção de vias de tráfego massivo, rodovias, ferrovias, aeroporto, portos, construção de usinas nucleares, fábricas poluentes, construção de incineradores, depósitos de lixo, viveiros para exploração industrial de camarões, construção de complexos turísticos, construção de mega edifícios, concentradores de população. Isso seria um tipo de conflito. Temos conflitos também ocasionados por oriundos, né, da percepção da presença do risco crônico e de toda a deterioração de sistemas de vida, como em locais de moradia contaminados, subsolo, águas e solo, solos desertificados, conflitos que são gerados a partir do lançamento e presença de dejetos, resíduos na água, no ar e no solo, o uso de substâncias tóxicas no processo de trabalho, agrotóxico, benzeno, amianto, e doenças crônicas, né, delas decorrentes. Assim, é muito interessante assim, discutir a questão ambiental, porque as pessoas não acreditam. Elas não acreditam que essas coisas, que esses conflitos existam e que nós somos parte disso, ou que somos responsáveis também pela existência desses conflitos. E outros conflitos oriundos da ocorrência de acidentes e da luta por sua remediação. Nós temos grandes problemas de descontaminação, indenizações, realocação de refugiados ambientais. Temos ausências de políticas, né, de regulação dessas coisas. Não sabemos também como muito bem resolver esses problemas. Temos acidentes químicos, catástrofes naturais. Temos conflitos também entre políticas de conservação e políticas de preservação. Conflitos entre o produzir e o viver. Temos conflitos entre o ser humano e os outros animais. Conflitos entre ética e ciência, né, todas as questões vinculadas também à transgenia, engenharia genética. E temos, né, também o grande embate aí entre empresas capitalistas ou cooperativas, o que seria melhor, regiões políticas ou regiões geofísicas, bacias hidrográficas, por exemplo, planejamento governamental ou forças de mercado, enfim, o que nós queremos. Então, em resumo, há muitos conflitos e todos eles têm nos trazido resultados negativos, né, que é o mais interessante, né, que os resultados acabam sendo negativos. E esses resultados são desterritorialização de populações locais, solução parcial que atende, às vezes, apenas um segmento da categoria, procrastinação de decisões e aí uma multiplicidade de outras questões. Bom, bueno, e alguma coisa boa foi feita, né, até hoje para amenizar essa multiplicidade de conflitos? É claro que nós temos, né, categorias de luta, né, e de organização em rede, alianças, criação de muitas novas institucionalidades que estão discutindo essas questões, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ou mesmo em outros países, da América Latina também. Mas há muito ainda, né, o que ser feito, e claro que o professor Calbé vai trazer aí muitas informações e muitas discussões possíveis a partir da Rio 2012, agora que vai acontecer, a Rio +20, e não sei se ele trará algumas informações otimistas ou pessimistas sobre isso, depois vamos ouvi-lo. Mas também acho que é possível aqui eu trazer algumas coisas para vocês no que diz respeito a como resolver esses conflitos, né, em que pese, claro, esses conflitos não estão simplesmente dentro de uma ótica da tecnicidade, né, não é simplesmente estabelecer critérios para a solução desses conflitos. Nós sabemos que há muitas outras questões que precisam serem implementadas, serem discutidas, né, desde a questão da sensibilização, que eu nem trabalho mais com a palavra educação, eu já acho que temos que partir para a ideia de sensibilização, porque educação, acredito que deveríamos ter, né, mas não, mesmo tendo, não nos sensibilizamos muitas vezes com a questão ambiental. Então, algumas etapas de análise de um conflito são importantes de serem aqui tratadas.
primeira possibilidade de solução de um conflito é identificar e analisar quem são os atores envolvidos, com base nos seus interesses econômicos e ambientais, né, e que tipo de poder está à sua disposição. Porque aí nós vamos conseguir perceber o que há por trás, né, de um grande empreendimento, muitas vezes, que faz com que uma comunidade de pescadores, de sertanejos, de caboclos, ou comunidades índias ou negras, né, estejam, de alguma forma, sofrendo com alguma tentativa, né, de construção de algum grande empreendimento ou alguma outra questão que influencia no seu modo de vida. A identificação e análise dos agentes naturais envolvidos. Bom, se estamos numa área que é bairro, que é uma cidade, diante de rios, lagos, lagoas, praias, ecossistemas afetados, enfim, qual é o interesse, quem vai sair prejudicado e o que sairá prejudicado. A equação do poder, os antagonismos, análise das relações sociais, políticas e econômicas entre os atores envolvidos, né? Que interesses políticos e que interesses econômicos existem aí. Grau de institucionalização do conflito, né? Quer dizer, esse conflito, se ele existe algum registro nos órgãos públicos competentes? Existe algum processo judicial ou algum inquérito no Ministério Público que eu possa averiguar para tentar amenizar ou resolver esse conflito? Temos também que pensar no grau de divulgação desse conflito pelos meios de comunicação, porque alguns conflitos que nós presenciamos, eles têm uma participação maior ou menor da mídia. Então, por que isso, né? Por que tem uma participação maior ou menor da mídia? Então, por exemplo, assim, o que foi Belo Monte? O que foi aquela discussão? Porque o mundo inteiro, né, se posicionou e discutiu Belo Monte. Então, quando a gente tem um conflito, a gente tem que também fazer esse tipo de análise. Por que uma coisa se dá mais atenção e por que um problema específico com uma comunidade indígena aqui do Rio Grande do Sul, da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que foi completamente afastada do seu modo de vida tradicional para a construção de uma hidrelétrica, sequer houve a discussão. Então, essas coisas, quando estamos diante de um conflito, nós temos que analisar. Tipos de tratamento, talvez pela repercussão, né, algo que é maior, algo que é menor, né, mas o impacto para aquela população pode ser o mesmo. Tipos de tratamento, né, dados ao conflito, soluções técnicas, a possibilidade de descontaminar uma área que foi contaminada ou não há. Há possibilidade de justiça, de alguma remediação, de alguma indenização, soluções de continuidade, há violências nesse conflito, assassinatos, revoltas, evasão de população afetada. Então, todos esses critérios, etapas, né, precisam, de alguma forma, serem observadas. Bom, e diante disso, é possível algum tratamento para esse conflito? Os principais tratamentos que nós temos percebido para esses conflitos são ocultação, repressão, via ação policial, né? Manipulação política, confrontação, muitas denúncias, marchas e passeatas, boicotes, campanhas, busca de parceiros e alianças, há algum diálogo e alguma cooperação, participação voluntária na solução desses conflitos, mas muito pouca. Negociação, mediação, se percebe pouca ainda também. E criação da legislação para prevenção e remediação, né? Talvez a gente já tenha, né, mas falte efetividade. E talvez a legislação também não nos sirva para nada diante de grandes conflitos, né? Ou sirva, mas da forma em que é tratada, né, ou da forma em que é lida, muitas vezes também não nos ajuda a resolver esses grandes conflitos. Então, já estou me encaminhando para o final, até porque meu grande interesse hoje é ouvir o professor Cristian. Mas nós tivemos, ao longo, né, da história, muitos casos de conflitos relacionados à injustiça ambiental, ou a situações que nós poderíamos caracterizar como racismo ambiental.
não é nada recente alguns conflitos que deram origem a essa categoria e que nós estamos aí cada dia rediscutindo, né, ou questionando novos conflitos. Então nós temos, claro que daqui a pouco há informações até anteriores, mas nós tivemos um grande conflito ambiental que se caracteriza também como injustiça ou como racismo na Espanha, em 1808, né, que foi um caso dos mineiros de cobre, que se estendeu também para o Japão, o mesmo problema, em 1907. No Peru, nós tivemos também um em 1920, todos mais ou menos vinculados à contaminação da saúde dos trabalhadores por metais pesados, ácido sulfúrico, dióxido de enxofre, e vários problemas, né, ocasionados por essa contaminação. Antes disso, né, já tivemos também, e foi um comentário, inclusive, numa obra, na obra do Marx e Engels, né, sobre a extração de guano, que foi lá no século XVII, século XVIII, XVII, que também, né, já também trazia algumas questões vinculadas à contaminação por amoníaco, nitrogênio, fósforo, decomposição de matéria orgânica. Tivemos também outros, vários, né, em 1973, no Himalaia, tivemos também uma população local que as mulheres camponesas, em uma aldeia ao pé do Himalaia, em 27 de março, abraçaram as árvores que iriam ser cortadas para uso como matéria-prima de uma indústria desportiva. Então, isso é também uma experiência. Tivemos também, no Brasil, né, várias experiências interessantes, né, sobre essa discussão sobre o racismo ambiental, e que dá para citar alguns aqui, né, populações deslocadas para a construção de hidrelétricas, comunidades quilombolas, às quais é destinada a instalação de resíduos tóxicos. Então, é comunidade quilombola, então vamos destinar esse local para a instalação de resíduos tóxicos. Aldeias indígenas e grupos quilombolas deslocados por megaprojetos turísticos, temos vários, intoxicados pelas monoculturas do pinos para as fábricas de celulose ou da soja mesmo. A colônia de pescadores, ou colônias de pescadores deslocadas por megaprojetos imobiliários turísticos. As mulheres extrativistas, as quebradeiras de Babuçu, perseguidas de morte por jagunços de pecuaristas, que cercam e se apropriam dos babuçais comunais. Aldeias indígenas que veem seus manguezais secados e cercados, suas águas poluídas também pela construção de viveiros de camarões em escala industrial. Pobres suburbanos, aos quais é destinada a vizinhança de vazedouro de lixo metropolitano, isso é muito comum, né, nós presenciarmos favelas próximas a lixões. É bem uma ideia, assim, bom, os restos a gente empurra para onde não se quer ver, né? Então, não queremos ver, então vamos empurrar tudo para o mesmo lado. Então, empurramos as periferias e, junto às periferias, jogamos os lixos, né, todos, os lixos humanos e os não humanos, né? O racismo ambiental é um pouco isso. E em que pese eu não trazer essa informação, mas praticamente todo mundo que escreve sobre racismo ambiental foca muito na população negra, como grande vítima do racismo ambiental, não só no Brasil, como em outros países, tá? Então, esse lixo humano, né, junto ao lixo metropolitano, que crianças pobres, né, sob tutela do Estado, e em cujo educandário o próprio Estado instala fábrica de inseticidas, isso é chocante, tá? Populações pobres das margens das estradas, que recebem lixo tóxico clandestino proveniente de grandes indústrias. A imposição autoritária de uma usina nuclear sobre uma pequena cidade e seus planos de emergência tratados, todavia, como secretos. Os casos são vários. Tá? Estamos longe de esgotá-los. Ao contrário, novas pesquisas e seminários são necessários para
montar um mapa, né, da injustiça ou do racismo ambiental no Brasil. Nós temos já. Nós temos num site que se chama www.racismoambiental.net, .org.net, que faz, né, um mapa do racismo ambiental no Brasil. E, pasmem, todos os estados, né, do Brasil possuem, né, algum elemento, né, ou alguma característica de racismo ambiental. Bueno, a grande discussão que se tem, para finalizar, é se justiça ambiental ou racismo ambiental. Então, assim, estamos discutindo qual seria a melhor categoria. Bom, existe o racismo ambiental? Existe. Tá? Existem bandeiras de luta pela democracia ecológica e pela justiça ambiental? Existem. Tá? Existem algumas denúncias, né, da existência de racismo ambiental? Existem. Tá? Qual a melhor categoria? Quer dizer, vamos adotar o racismo ambiental ou vamos questionar o racismo ambiental? Ou vamos debater o racismo ambiental, né, que é esse conjunto de práticas, de ideias das sociedades, porque são das sociedades, e dos seus governos que aceitam a degradação ambiental, não só ambiental, mas humana, né? Com a justificativa da busca do desenvolvimento e com a naturalização implícita da inferioridade de determinados segmentos da população afetados. Esse é o grande argumento, nós temos que desenvolver economicamente, e aí temos que separar, talvez, crescimento de desenvolvimento econômico, porque são duas coisas que diferem. Nem que, para isso, essas populações afetadas, negros, índios, migrantes, extrativistas, pescadores, trabalhadores pobres, e não só, né, porque, na verdade, todos nós sofremos, de alguma forma, esses impactos negativos, né, desse crescimento econômico, ou lutarmos pela chamada justiça ambiental, né, que visa justamente questionar esse racismo e assegurar que nenhum grupo sofrerá, nenhum aí étnico, racial ou de classe ou qualquer parcela, né, da população, consequências ambientais negativas de operações econômicas, de políticas e programas federais, estaduais e locais, bem como aqueles resultantes da ausência ou omissão de tais políticas, né? Então, é claro que numa palestra para acadêmicos ou para profissionais futuros do direito, acho que a grande tendência é que nós lutemos por justiça ambiental. Só para finalizar, esse movimento da justiça ambiental é um movimento que também já não é recente, né? Nasceu em 1978, nos Estados Unidos, quando comunidades de famílias de operários brancos da indústria elétrica no Niágara descobriu-se vivendo em cima de um aterro de resíduos tóxicos e passou a lutar por indenizações, por tratamento médico, né, pelo direito à informação sobre o seu local de vida. E, enfim, né, esse movimento se alastrou e é um movimento que hoje, né, perpassa todas as discussões, tendo ou não aí a vinculação racial, né, porque há muitos estudos vinculados à questão racial, né, de que comunidades quilombolas ou mesmo indígenas seriam as maiores vítimas, né, do chamado racismo ambiental. O que eu concordo, mas também acrescento, né, as populações ou cidadãos em índice de vulnerabilidade, como a gente percebe aqui também nas imagens. Enfim, né, eu prefiro ficar aqui para o debate, com outros questionamentos. É uma temática que, talvez, para vocês, ela seja assim, um pouco não tão precisa, com não tantos conceitos precisos, com uma previsão legal específica, mas está aí, está no texto constitucional, lá no artigo 225, as preocupações que nós temos com a questão ambiental, nós temos legislação, nós temos educação ambiental, quer dizer, nós temos tudo isso
Então, isso serviria de subsídio para discutir essas temáticas socioambientais também. Acho que é possível, sim, fazer uma discussão um pouco mais aberta, né? Se o que é mais adequado, discutir justiça ou discutir racismo ambiental, né? Se falaríamos mais em justiça ou se falaríamos mais em racismo, né, ambiental, qual seria a melhor categoria? Ou não falaríamos nenhuma delas, talvez seria interessante. Bueno, por fim, eu vou deixar uma frase que eu acho bem interessante, que, veja só, é do Victor Hugo, né, do século XIX. Ele diz assim: é triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve. Eu acho que caracteriza bem algumas discussões que nós podemos fazer aqui. Muito obrigado, espero ter contribuído de alguma forma. Alguns colegas são mais e outros menos. A professora Raquel acaba de demonstrar que dominar o seu assunto e fazer uma exposição crítica não é apanágio de uma pessoa que pode ter mais de 60 anos, como eu que estou falando agora. Então, faz muitos anos que eu estou estudando direito, de uma perspectiva de sociologia política, e que eu trabalho com categorias que são as mesmas categorias da professora Raquel. Eu fico muito contente de apresentar a minha temática depois da apresentação dela, porque eu estou emendando na realidade. O que eu vou dizer agora é emendar. Eu estou um pouco confuso, dá para ver que estou confuso, porque a parafernália eletrônica está descarrilhando por minha causa, que eu trouxe tudo para fazer a apresentação do meu PowerPoint, menos o cabo necessário, entende? Nunca usei o cabo porque essa máquina sensacional faz tudo, e hoje ela não faz. Então agradeço o apoio de todo mundo, Rui, das pessoas que estão coordenando o evento da PUC Pelotas. Vocês conhecem todo mundo que está na mesa? Bom, tem a Manuela que está escondida, não sei onde. Tem a Bianca que está escondida aqui. E em nome, citando a eles, eu agradeço a todos que tornaram possível esse evento e sua paciência também em relação a essa... Está aqui sendo. Quanto à minha apresentação, eu vou falar da Rio Mais 20, que é a conferência que tem esse nome porque ela vem 20 anos depois da primeira conferência do Rio, e vou evocar essa conferência com enfoques que tisnam o direito internacional público, as relações internacionais, como costumam ser praticadas pelas agências universitárias em que nós vivemos. Quer dizer, quando eu evoco direito internacional público, eu fico com uma categoria de direito engravatado. Eu ouvi ontem claramente dito que a gente tem que se apresentar a vocês, estudantes, de gravata para reverenciar, não sei o que, a sua futura formação como advogados e advogadas. E, evidentemente, eu reputo que isso é supérfluo. Eu vim aqui de gravata hoje
para poder dizer sim, eu tenho uma argumentação engravatada que pode ser muito boa, e também sem gravata eu consigo fazer algumas demonstrações, vocês vão ver daqui a pouco. Então, eu vou evocar diversas categorias. Por exemplo, a gente usa a categoria, não sei se é categoria, não sei se é conceito, desenvolvimento sustentável. É uma categoria oca. Quando apareceu essa noção, para preparar a Conferência do Rio, há de 20 anos atrás, nós considerávamos críticos na época, dizendo, essa noção inventada pela Comissão Brundtland, e que consta do relatório dessa comissão, cujo título é Nosso Futuro Comum. Então, essa noção foi imediatamente alcunhada de ecocapitalismo na melhor das circunstâncias. É porque o que tem escondido atrás dessa noção é a manutenção de um status quo que se agravou de uma maneira poderosa nos anos que seguiram. 1972 é a primeira grande conferência ambiental mundial. Ela foi em Estocolmo, em junho de 1972. E de lá para cá, a coisa só se agravou. Falar coisas são as relações de produção, as relações sociais e políticas a reboque dessas relações de produção, as noções que são repetidas, produzidas e reproduzidas, notadamente pela academia, o fato de que, pouco tempo, 8 anos depois da conferência de 72, houve o advento de duas figuras políticas significativas do mundo ultraliberal, Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos. Eles, coincidentemente, chegam ao poder em 1980 e eles vão movimentar todos os seus esforços para produzir um mundo ultraliberal. Isso foi conseguido, isso está feito. Então, eu tiro o meu chapéu às pessoas que tornaram possível essa leitura agora desse quadro e vou ter que agradecer, tirando ele do lugar. Obrigado. Não teria como restabelecer a possibilidade de ver os quadros em coluna? Então não sabe. Ele destruiu tudo e vai embora. Tinha uma apresentação com todos os slides. Hein? Se eu quero ir no 15º direto, como é que eu faço? Muito obrigado. Não tem problema não. Eu agradeço. Não tem problema, só tem solução, gente. Bom, onde que estou aqui? Estou em Marselha. E, formalmente, eu vou apresentar a minha crônica. São as referências iniciais. E problemas sobre fundamentalismo dos conceitos ordinários. Então, vocês, o que ele quer dizer com isso? Eu quero dizer o que a professora Raquel disse antes de mim. Não é complicado. Ela fez um enunciado, assim, completo, bom, não sei se dá para dizer completo, mas um enunciado de todas as categorias de problemas que nós podemos ter na área socioambiental. Então, se vocês tiverem dúvidas, sim, não só o problema foi tratado, não só o problema é objeto de direito, como o problema está desqualificado cada vez que um operador jurídico tem que dizer se trata de um problema ambiental e se ele, operador jurídico, vai querer resolver esse problema. A resposta, normalmente, é não. Ele não está afim. E ele vai canetear, ele vai dar a solução que consiste em fazer crescer a economia capitalista, provocando
desapropriações arbitrárias, provocando a rejeição, a exclusão de pessoas, apesar dos textos de lei estarem disponíveis para explicar o contrário, a começar pelo artigo 225 da Constituição. Por que fazer, então, a conferência dita Rio+20, que é objeto de uma crônica antecipadora de seu fracasso, portanto, anunciado? Está bem confuso isso, né? Está bem confuso, sim. Porque eu quero dizer com isso que o título que eu escolhi, a conferência dita Rio+20, crônica de um fracasso anunciado, ela diz respeito a algo que está sendo gerido, hein, e gerado no âmbito desse país que Raquel apresentou. Eu penso que o Brasil é o melhor país do mundo, hein? Entre os BRICS, talvez tivesse a Índia para contestar um pouco. O Brasil é o melhor país do mundo para fazer Rio+20, porque tudo que foi mostrado aqui caracteriza o Brasil. Então, todo mundo joga para o Brasil a missão de confiança de fazer de conta que nós vamos falar da questão ambiental desconversando. Hein? É a chamada alusão/elisão. Nós vamos fazer de conta, nós vamos evocar para poder revocar os principais problemas. Nós somos muito bons nisso. Eu também sou brasileiro, tenho nacionalidade brasileira. Tem gente que pergunta se eu tenho juízo por ter feito isso. Tenho juízo, sim, quis ficar no Brasil. Mas nós temos que ver essa situação crítica com espírito crítico. Então, nós temos aqui os motivos pelos quais agora eu vou evocar tudo isso. Isso é Marsella. Marsella tinha, dos dias 14 a 17 de março, a reunião do 6º Conselho Mundial da Água. O Conselho Mundial da Água, que nasceu em Marsella, uns quase 20 anos atrás, esse conselho é uma organização privada de chefes de empresa, de representantes de lobbies, de representantes dos governos, que se reúnem de vez em quando para ver como é que eles podem melhorar os seus ganhos e lucros vendendo mais água a um preço maior. Então, a grande obsessão do Conselho Mundial da Água é fazer da água uma mercadoria. E fazer da água uma mercadoria em todas as etapas da sua utilização, em particular no que diz respeito à água potável. Então, vamos começar na captação de água, estocagem, tratamento, distribuição e faturação em cima dessa distribuição. Tudo isso são operações que têm que render lucro e que são as melhores operações financeiras no regime capitalista, porque é indolor. Se vocês colocarem mais 2 centavos no metro cúbico de água, vocês geram instantaneamente dezenas de milhões de reais de lucro só no Brasil. 2 centavos em cima do cúbico de água que vocês vão usar em casa. Em casa, não nas empresas. As empresas têm um tratamento diferenciado e mais favorável. Então, esse Conselho Mundial da Água, que foi idealizado pelas maiores, a gente utiliza o termo majors, para falar das empresas petrolíferas. As empresas petrolíferas da água doce, as irmãs da água doce, são francesas. Suez, Veolia, Lyonès des Eaux, Vivendi, tudo isso são nomes que, inclusive, mudaram para dizer que quem trata da água são pessoas privadas, pessoas jurídicas privadas, que querem aumentar os seus lucros e querem promover o estatuto de mercadoria da água. E estão fazendo constantemente. Então, em Marsella, e para lutar
no mesmo lugar onde nasceram essas iniciativas privativistas e mercantilistas, houve um Fórum Alternativo Mundial da Água, FAME, FAME. Em todas as línguas a sigla é FAME, Fórum Alternativo Mundial da Água. Em francês, Fórum Alternativo Mondial de l'Eau, que se reuniam em Marseille nas mesmas datas com sua pauta para denunciar o que estava se fazendo no recinto do Conselho Mundial da Água e em outros recintos. Então, do mundo inteiro foram drenados produtos intelectuais, vídeos, conferencistas que mostraram o que podia ser essa questão da água. O negócio é aterrorizador. Eu fui lá para tentar convencer todo mundo de criar um Tribunal Internacional da Água nosso, alternativo. Não mais um Tribunal Penal Internacional que vai julgar alguns potentados africanos, ou ex-jugoslavos, porque, como todo mundo sabe, é só lá que tem ex-ditadores e ex-autores de crimes hediondos. Só lá. Então, lá em Marselha, o Fórum Alternativo evocou todos esses problemas. Chegamos lá, nós fomos recebidos por uma geringonça. Na parte superior, essas barras vermelhas são infravermelhos que projetam raios que a gente não vê em cima de gotículas d'água que se depreendem e caem. Então, vocês adivinham, na parte superior à direita, a letra A. Essa letra A é feita com água. São gotículas d'água que são dosadas eletronicamente para dizer que vocês podem ler a mensagem. Isso é o A da palavra água em francês. Mas faziam com todas as línguas. É como escrever na máquina, só que saem letras de água. Bonito, fiquei emocionado. Continuando, vocês encontram a bandeira do Conselho, porque a cidade de Marselha foi sede disso e ela é a presa das duas maiores companhias de água francesa do mundo. Então, Marselha estava bem florida com todos esses painéis em todos os lugares. E para provar que é Marselha, vocês têm lá no fundo, em cima, a Catedral da La Bonne Mère, que é a mãe que vigia Marseille. Então, estou fabricando agora uma história. Dentro desse fórum, quem havia? Eu. Por que diz em português aqui? Eles se habituaram com o meu sotaque, eles acham que eu sou português. Então, não, eu não sou português, mas lá no clique da câmera, eles estavam dizendo que estavam me registrando em português, porque depois eles pretendem mudar essa apresentação colocando outras línguas em legenda. Eu recebi o texto ontem e não consegui visualizá-lo. Texto de 4 minutos, talvez dê tempo de ver depois. Então agora, vocês veem a bandeira e eu embaixo, para provar que sim, que eu estava lá, okay? Que a montagem foi eficiente. E vocês têm aqui uma imagem. Está virada, isso é um problema. Que é um cartaz que eu fotografei numa rua de Marselha, que diz que eles estão inventando soluções para os problemas da água. Eles se apresentam como as soluções. As soluções que eles praticam, preconizam, são as soluções apresentadas pela Raquel. São as soluções que eles têm para a água. Esses epifenômenos, segundo eles, que são estruturais, que definem as relações jurídicas nas nossas sociedades, são soluções que nascem das decisões que eles tomem nessas condições. Porque em Marselha, e é gozado, eu passei a umas dezenas de metros de lá e fotografei essa garrafa.
Marselha, Provence, 2012, capital mundial da água. Em inglês repetido. Então, isso aqui era uma obra de arte que era a obra de arte mais compreensível que a gente pudesse acessar na frente desse prédio bonito que é a Bolsa de Valores, a Bolsa de Comércio da cidade de Marselha. Então, na Bolsa de Valores da cidade de Marselha, a solução para a água é a água engarrafada. Todo mundo entende, né? Alguém tem uma água engarrafada aqui? Tem uma garrafinha de água engarrafada? Ninguém tem. Alguém vai morrer de sede. Onde? Ah, aqui, ó. Tá. Quem mostrou vai receber a vaia do dia. Não, a gente não pode se acostumar com essas coisas. Bom, a Bolsa de Comércio de Marselha, então, ela acobertou essa noção. E agora nós vamos para o essencial, fundamentalismo dos conceitos ordinários, e eu estou me referindo, evidentemente, aos conceitos jurídicos, não só os conceitos jurídicos, mas os conceitos jurídicos e, enfim, parece para mim uma espécie de simbiose com a palestra apresentada pela Raquel. Nós estamos completamente entrosados em relação a essa temática. Era uma vez a sustentabilidade. Evoquei, antes do aparelho funcionar, essa noção de sustentabilidade. Sustentabilidade, ou, diz o texto, porque é possível prever a conferência dita Rio+20 e evocar um fracasso como sendo anunciado. Bom, fracasso como sendo anunciado porque nós estamos, sem parar, repetindo experiências e reproduzindo relações que já levaram todo mundo à beira do desastre. Então é só fazer mais um passo. Veja bem, a gente fala em sustentabilidade, um desenvolvimento sustentável. Então costumo dar esse exemplo de desenvolvimento sustentável. Fotografia tomada na Grécia, em 1958, no rio Megdova, que está na província da Tessália. Esse engenheiro que vocês veem na fotografia, que trabalha na barragem, ele nasceu em 14 de agosto de 1914. 17 de agosto de 1914, isto é, 15 dias depois de declarada a Primeira Guerra Mundial. Em 58, portanto, ele tem 44 anos e ele é um homem na força da idade. Ele, na vida profissional dele, vai participar na ereção de 4 barragens, 2 na África, Congo e Argélia, um na Grécia, e um outro um outro ele tinha feito antes no sul da França, nos Pirineus. Nós estamos em 1958. Continuamos. O que diz o conceito de desenvolvimento sustentável? Ela está, segundo a Comissão Brundtland, cujo trabalho foi publicado em 1987, Nosso Futuro Comum. Vocês têm uma excelente edição barata aqui no Brasil, que é a edição que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas. O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades presentes, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Bom, se as palavras têm que ter um sentido e um impacto prático, então o desenvolvimento sustentável não existe. Porque se eu consumo petróleo hoje, que não pode ser renovado, eu estou roubando alguma coisa das gerações futuras. Não garanto que elas vão ter a mesma coisa que nós temos. E não estou fazendo isso apenas em relação ao petróleo. Então, o meu engenheiro está lá. Depois dele, ainda fizemos Itaipu. E Itaipu, maior barragem do mundo, apresenta
hoje uma situação consolidada, ninguém fala mais, ninguém critica mais Itaipu, está tranquilo. Está tranquilo? Não. As consequências negativas de Itaipu continuam. Nós temos, essa semana, eu fiquei sabendo da existência de um projeto de lei que diz que nos lagos de represa das grandes barragens nós vamos poder criar 5 espécies exóticas. Porque isso está relacionado com a vontade malfazeja das grandes barragens. É porque, entre outras, a Itaipu Binacional, que é uma empresa binacional, dita binacional, pretende criar no lago de Itaipu espécies de peixe que não são nativas e que criar espécies exóticas geralmente traz embutido com a única introdução de um peixe exótico dezenas de consequências imprevisíveis e, portanto, deveria-se evitar uma tal atividade. Você pode introduzir um peixe que introduzia a truta na planície catarinense e depois de 5 anos você verifica que os outros peixinhos estão desaparecendo, porque a truta papa tudo que tem pela frente. Você faz a mesma operação, não com truta, mas com outro peixe, nos lagos da África, e aí vocês verificam depois de um tempo que os predadores introduzidos se alimentam com os peixinhos que os pescadores locais estavam pescando e secando para se alimentarem. Como não tem mais peixinho, não tem mais proteínas para essa população, que aos poucos passa a se apresentar num estado que as fotografias da Raquel mostraram antes. Mas como o gigantismo de Itaipu não era suficiente, nós temos hoje em dia o gigantismo das 3 gargantas na China, que é a maior barragem do mundo, mas como a gente não pode ceder terreno, então Itaipu continua sendo a maior do mundo pela produção que tem. Hein? Bom, a engenharia hidráulica se gaba de fazer cada vez mais edifícios que só acarretam problemas. Nós não resolvemos os nossos problemas de energia instalando mais uma barragem. Isso não é verdade. E nós podemos, assim, também criar outros problemas que eu gostaria de apresentar aqui. Bom, isso aqui representa o rio Colorado, que corre até o mar, se a gente deixar. E esse rio Colorado foi objeto de represamentos, e este traço azul vertical representa desde as nascentes do rio até o Golfo de Califórnia, representa os aportes que o rio tem de outros rios, né, os afluentes, e a partir da barragem de Grand Canyon, vocês têm a supressão da vazão aos poucos em prol de outros aproveitamentos. Por exemplo, a barragem Hoover, essa aqui, que está no rio aqui, essa barragem Hoover, sempre apresentada como um dos grandes sucessos da Tennessee Valley Authority dos Estados Unidos, ela mesma, consequência das decisões do presidente Roosevelt de lutar contra a Grande Depressão. Então, essa represa que vocês veem até em filme de terrorismo de Hollywood, não filme sobre o terrorismo, eles dizem que é sobre o terrorismo, mas o terrorismo é de fazer filmes como esse, dito de ação, e que fazem nós entenderem nada do que está acontecendo na realidade. Então a represa Hoover foi utilizada 2, 3 vezes como cenário para mostrar gentil salvadores da pátria atacando malvados terroristas que querem evidentemente detonar a represa. Mas não fala na imbecilidade que tem
de ter essa represa para abastecer Las Vegas, cidade dos jogos, cidades que drena gente do mundo inteiro, turistas, otários que vão gastar o seu dinheiro nessa cidade que vive de parasitar todas as fontes d'água à disposição e não à disposição que estão nos arredores. A começar pela água do Rio Colorado. Vejam como fica a vazão do Colorado depois de alimentar Las Vegas. Os jogos de azar agradecem. Mas não acabou, não. Aí nós temos aqui uma outra barragem que vai abastecer o projeto do Arizona, Central Arizona, e continua. Então, cada vez vocês têm projeto de irrigação que pegam água do rio principal até o rio chegar no Golfo da Califórnia. E eu não sei por que digo, até o rio chegar no Golfo da Califórnia, porque ele não chega. É óbvio aqui que o filete de água que chega ao Golfo da Califórnia não é um rio. Então, quando eu digo isso e que o engenheiro hidráulico está me ouvindo, ele diz, não, mas você está exagerando porque nós temos que ter energia elétrica, seu aparelho funciona com energia elétrica, aí você quer que todo mundo volte a morar em grotões. Isso aqui é um argumento inteligente que já tive que enfrentar não sei quantas vezes. Então, existem muitas possibilidades de aproveitar inteligentemente a energia hidroelétrica. Uma das primeiras maneiras inteligentes seria de repotencializar todas as hidrelétricas do Brasil, se fizesse uma repotencialização, isto é, se colocasse em dia com as técnicas de hoje, a tecnologia de hoje, a produção de energia nessas barragens todas que nós temos, nós ganharíamos entre 20% e 25% de toda a produção. A gente aumentaria isso em 25%, iria adquirir uma tecnologia que daria para vender em outros países. Então, isso é uma opção. É uma opção tecnológica a favor da qual não me manifesto necessariamente, só quero usar esse argumento como contra-argumento para as pessoas que dizem que vivem nas barragens. As barragens hoje em dia são consideradas contraproducentes para o desenvolvimento, e eu vou ilustrar o fato de que no Brasil a coisa é um pouco, parece bizarro se pronunciar contra as grandes barragens. Então, eu vou ter que fazer uma pequena parêntese. Eu vou fazer uma parêntese na minha palestra, porque eu apostei que eu ia fazer um striptease pedagógico. Então, vocês já se perguntam onde é que vai parar. Estou morrendo de calor e eu disse que ia fazer um striptease pedagógico para mostrar que nós envolver em práticas efetivas e sem necessariamente chocar. Vocês pensam que eu estou não quero dizer, mas como tem voyeurs. Então, eu tenho participado em diversas ocasiões. O Rui já quer roubar. Então, vou testar, pode ser feito de diversas maneiras. Né? E a gente pode manifestar sua ira de diversas maneiras. Isso que vocês veem aqui é uma maneira abrangente, né? As grandes barragens não são verdes. Não são verdes. E as grandes barragens não merecem mais dinheiro. Que grandes barragens são essas? Agora nós vamos para uma grande barragem que vocês conhecem. Segundo os meus olhos.
isso para poder aproveitar nas imagens. E eu quero também que alguém leia as indicações que estão na parte de trás. Você pode ler, moça? A hidrelétrica de Pai Querer ameaça. A hidrelétrica de Pai Querer ameaça 3 milhões de árvores nativas da Mata Atlântica, 181 mil araucárias, 200 famílias residentes na região, dezenas de espécies endêmicas de peixes de corredeiras. Uma campanha por rios livres de barragem, pela preservação da vida e da biodiversidade. Endereço www.inga.org.br. Pode repetir, tem dezenas de pessoas que estão anotando. www.inga.org.br. Não seria Ingá? Inga. Mas no www, evidentemente, tem acento do Ingá. Okay? Então, tem gente do Rio Grande do Sul que há muito tempo se preocupa com os efeitos das grandes barragens e que se movimentam, que registram queixas na justiça. A justiça, evidentemente, acaba com a raça deles, com a nossa. Então, nós perdemos a Batalha de Barra Grande. Aí seria uma outra palestra. Eu tenho nos meus arquivos aqui 2 palestras de colegas, amigos, ambientalistas do Rio Grande do Sul, que foram mostrar as fraudes que a companhia Engevix utilizou para fazer de conta que ela fazia um preparo ambiental para justificar a barragem de Barra Grande. E, apesar de provar e de colocar as provas nas mãos do juiz da 4ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, ele se assustou quando viu isso e acabou caneteando, dizendo que a barragem ia se realizar. Então, vocês veem, eu passo de uma visão mítica, um mapa que mostra o que se faz em relação ao Colorado, mostra o abuso dos usos da água, o fato de que se consome água que vai desaparecer, porque se ela é consumida, ela desaparece. Desaparece em relação a quem? Em relação às pessoas que precisam desesperadamente dessa água a jusante. E sem acordo, não tem acordo internacional. Sim, tem acordos internacionais entre os Estados Unidos e o México em relação às águas do Rio Grande. Esse acordo, de qualquer maneira, vai minguando com a vazão da água, porque os Estados Unidos, país de montante, como todos os países de montante, fica favorecido em relação ao consumo da água. Não é necessariamente o uso da água não é necessariamente um consumo, mas hoje em dia os usos da água e sobretudo das barragens significa consumo de água. Essa é uma outra noção que não penetra no mundo jurídico, que quando se faz uma avaliação de impacto ambiental, um estudo de impacto ambiental, um EIA-RIMA, não se diz que a água represada de uma barragem sofre evaporação e que, portanto, para produzir água de uma barragem, você necessariamente consome água. O dictat da engenharia elétrica continua sendo que barragem não consome água. Pega a água que está na represa e ela vai embora e ele restitui a água depois de produzir a energia. Fantástica essa barragem. Só que não é possível produzir energia sem represar. Portanto, a água que se evapora no represamento é um consumo de água necessário para produzir a energia. Sem consumir água, você não tem energia, sobretudo em países tropicais. A cascata de barragem do Baixo São Francisco que o diga. Então, eu, com isso,
Eu tenho 2 dias, tudo bem. Exemplos de políticas públicas em diversas escalas de referência analítica. Então nós vamos ver exemplos em macroespaços regionais e internacionais, com impactos regionais e exemplo com impactos locais. A gente identifico agora, porque eu agora digo que eu tenho referências espaciais. Então eu vi essas referências espaciais citando desde o início o caso do desenvolvimento sustentável. E eu citei esse engenheiro, cujo filho está agora falando com vocês. Ô papai, tudo bem? Então, vocês imaginam o que é essa história de desenvolvimento sustentável e quantas gerações você precisa para, se você tomar consciência, começar a criticar e a dizer, bom, tudo isso tem limites e eu tenho que encontrar esses limites porque nós estamos padecendo desses gigantismos todos. Então, eu tinha 11 anos quando estive nessa barragem. Eu vi essa barragem crescer e quase fechar. Tinha 11 anos de idade. Tinha uma admiração muito grande pela profissão do meu pai, pelo trabalho que fazia. Então, hoje em dia, quando eu olho isso em retrospectiva, eu me dou conta do que é criar um filho dizendo está maravilhoso o que eu faço, e não só está maravilhoso porque eu digo, mas porque todos os colegas que trabalhavam lá, dezenas de pessoas, só no setor da engenharia e da chefia, dezenas de pessoas diziam a mesma coisa. Então, vocês veem aqui, a construção dessa barragem dependia de uma sociedade, uma empresa das grandes obras do sul-oeste da França, que, como faz a Odebrecht hoje em dia, no Brasil, vende seus serviços de engenharia para governos em outros países. Então, eu estou pensando em tudo isso quando eu faço uma análise dessas escalas espaciais. E agora, olha, produtividade é acrescentar cotas de produtos com a mesma unidade espacial de referência, mas alterando os dados sem indicar que se altera. Como é que o direito toma conhecimento disso? O direito não quer tomar conhecimento disso. Nós temos a reger os empreendimentos de relatórios de impacto ambiental, a noção de que o empreendimento pode se fazer tal como foi apresentado, o empreendimento pode sofrer alterações e no sentido de mitigar os efeitos, e o empreendimento apresentado pode não ser viável e tem que ser recusado. Eu faço a pergunta com sinceridade. Se a professora Raquel conhecer um empreendimento que foi negado porque não era viável, ela que diga, por favor, porque eu não encontrei. Encontrei muita barra grande na minha frente e nunca encontrei um empreendimento que, por mais que ele barra grandeasse alguma coisa, fosse reprovado na hora de examinar os seus impactos. Então a produtividade manda. Aqui nós temos produtividade de colocar a criação de suínos à beira d'água e inventar que a gente também pode botar peixe, tilápias, carpa no lago, porque o porco rejeita em torno de 40% de sua ração sem aproveitá-la. Então, o peixe cata os grãos de milho, hein? E ele engorda com os restos da ração do porco. O veículo da ração de porco é aquela coisa que vocês estão se dizendo que não é possível que vá para o peixe. É isso mesmo. Como isso está limitado e que com as bactérias você tem um consumo de oxigênio que é muito grande, você tem que inventar que a produtividade pode ser maior se você colocar um engenhozinho aqui
Ele é um pouco engraçado, porque eu que desenhei, ele vai girando assim e ele cria oxigênio. Então, se tem mais oxigênio, você pode botar mais porco a fazer mais coisas para a alegria ou beatitude dos peixes que estão aqui. Só você não diz que para fazer isso, você tem que ter energia. Tem que vir energia de algum lugar para que essa paisagem que estava na imagem anterior, com esse bucolismo, se torne uma paisagem industrial, com todas as consequências que vocês podem imaginar, quando vocês matam o manguezal aqui para instalar uma criação de camarão da Malésia, que é o caso, um dos casos citados por Raquel, e que aqui vocês veem assim bacias e bacias, esses retângulos aqui com os pontinhos brancos, são aqueles moinhos. São os pontos em que, com energia elétrica, vocês provocam uma ebulição, bolhas de água / oxigênio, para que o camarão possa sobreviver comendo a ração que lhe é dada, que lhe é ministrada para o seu crescimento. Essa ração também não é tão pouco é aproveitado pelo camarão, da mesma maneira como o porco não aproveita tudo. Então o camarão deixa uma parte da ração e eles vão vivendo e também, como é normal para um camarão, defecando. Chega um ponto que não é mais possível criar camarão num tanque desse, porque os produtos que se misturam passam a ser tóxicos e a lâmina d'água aproveitável não é tão grande. Então você deixa assim como está. Você vai fazer mais um tanque, mais um tanque, mais um tanque, e depois que tem tudo isso que não presta mais para nada, você vai embora. Com a recuperação da área, e blá, blá, blá. Se você conhece a área que foi recuperada de uma maneira não prejudicial ao meio ambiente, você também me mostra. Por que não seguir a receita? A receita é de agrotóxicos. A Souza Cruz tem livros para dizer que é um uso correto e seguro de agrotóxico. Ela deve ter lido, a Souza Cruz, ela deve ter lido que cada vez mais agricultores são intoxicados e chegam a desequilíbrios neurológicos tais que eles não sentem mais as defesas, se suicidam. Eles se enforcam, não porque eles pensam resolver todos os problemas, eles não enxergam mais, quer dizer, o cérebro dele não faz mais a avaliação necessária para dizer que isso é uma operação que é mortal, que vai acabar com ele, vai acabar com a família dele, vai acabar com tudo. Todos esses ingredientes químicos que muita gente usa porque está deprê, porque tem problemas, porque são inibidores neurológicos. Então, a gente perde defesas. E de vez em quando, pessoas como eu perdem uma sobrinha porque deprê, ela usou produtos receitados por um médico que não sabia o que fazia. Agora está muito difícil comprovar isso. Ela vive na Inglaterra, Ministério Público na Inglaterra quer absolutamente descobrir o que aconteceu e está muito difícil descobrir porque a responsabilidade não existe mais, não se faz mais responsabilidade como antigamente. E isso também é um dos frutos desse período que começou nos anos 1980. Vou ter que passar rapidamente sobre o que faz a Souza Cruz. Vocês naturalmente já viram um agricultor vestido dessa maneira, protegendo a si mesmo. E uma pequena pergunta completamente idiota: se ele precisa, segundo o manual do usuário, se ele precisa se proteger dessa maneira, quem é que protege o legume que ele está regalando, brindando com os produtos que exigem que ele se proteja? Alguém tem a resposta? Bom, como é pouca coisa ver isso, vamos continuar o bombardeio.
O consumidor já está imunizado. 1, 2, agora são verdadeiras esquadrias de aviões que fazem isso. Eu tive um dia a oportunidade de estar praticamente no eixo de um desses aviões. E eu estava participando de uma sessão de organização do Tribunal Internacional da Água na Costa Rica. E me levaram, os amigos de lá me levaram para ver as plantações de banana. Aí você vê o que é uma Banana Republic, de verdade. Vocês veem plantações de banana e não acaba. Quando não é banana, é café. E a gente estava seguindo um ônibus escolar e de repente, porque esse avião voa a 230 km por hora, veio uma nuvem, lá como vocês veem, mais ou menos, com esse avião aqui, e esse, você vê, está no eixo da engenhoca, ela vem com uma nuvem que se espalha, passou exatamente em cima do ônibus, todo mundo foi fumegado dentro do ônibus, nós esperamos, mas o cara me disse, eu vou esperar aqui 3 minutos, mas não adianta, porque aquele produto está se espalhando. Então, no que você está ficando, esperando que passe, você também está sendo inundado com esse produto. Então, nessas condições que eu estou mostrando, a pergunta é como que eu faço a minha autossustentabilidade, o meu desenvolvimento sustentável, quando eu trago águas. Os objetivos oficiais de 1997 para a Política Nacional de Gestão de Recursos Hídricos tinha princípios e fundamentos que abrangiam descentralização das decisões, participação do público em geral, 5 princípios, integração, coordenação e uma base financeira que não poderia ser apenas a base financeira dos interessados diretos. Os princípios da Política Nacional de Recursos Hídricos, nessa lei 9433 de 97, que tem 15 anos, gente, 15 anos, assim vai quase uma geração. Água é um bem de domínio público, é um recurso natural limitado com valor econômico, seu uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais. Continua, vocês podem ler e eu vou ficar com o princípio número 2. A água é recurso natural limitado com valor econômico. Não. E eu discuti com outras pessoas na época, 2 anos, 3 anos antes de se adotar essa lei, o conteúdo. E a noção está tão naturalizada que você não enxerga quando vê o que ela diz, não enxerga as consequências disso. Mas a gente não teve o reflexo de dizer, não, a água não é um recurso natural limitado com valor econômico. Primeiro, a água tem um valor social, não econômico. Bidu. A água não é uma mercadoria. Que coisa é essa de dizer numa lei que a água tem um valor econômico? Bom, todo mundo já engoliu essa, naturalizou e tem que trabalhar com essa noção, esse conceito jurídico, né, de valor econômico da água. E é recurso natural limitado, outro problema, que é o problema do uso da terminologia. Eu digo hoje em dia que a água não é um recurso natural. É claro que ela é limitada em relação ao que se quer fazer com ela. Não tem água para todos os efeitos e para todas as pessoas. Lembre-se das imagens mostradas logo antes pela professora Raquel. Mas a água é uma substância. Vamos tirar a noção de recurso, de bem, de objeto, ok? A água é uma substância. Eu disse isso uma vez, numa banca de doutorado, e daí não é para falar bem, na PUC de São Paulo. E os colegas me olharam, assim, atravessados, a água é uma substância. Aí eu dei para eles e disse, e a água não é uma substância? Não, mas para a finalidade do direito aqui é um recurso natural. E não, é uma substância. E não é tratado como uma substância específica que tem finalidades que não cabem todas elas, nem em termos de valores jurídicos, de elementos que têm que ser respeitados.
que tem uma função de manter o equilíbrio social, de manter as relações entre as pessoas em fases de respeito, de reciprocidade. A água serve a tudo isso. E em certas civilizações de uma maneira muito mais acentuada do que na nossa. Então, eu tenho artigos sobre isso, eventualmente eu posso repassar esses artigos. Nós teríamos também objetivos dessa lei, diretrizes gerais de ação dessa lei, de se perder. Hein? Fala em gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, isso não é respeitado por ninguém. E continua. Participação, a lei fala em participação, mas a composição do Conselho Nacional de Recursos Hídricos integra irrigantes, setor de saneamento e abastecimento, indústrias, energia elétrica, setor hidroviário, pescadores e lazer ou turismo. Aqui deveria ter a mineração, que eu acrescentei, mas provavelmente não salvei. Porque depois de fazer a lei, o setor de mineração diz e nós, e nós, e nós. Então eles ganharam uma representação. Enquanto que pescadores e lazer ou turismo tem um representante para uma dessas três atividades da composição do Conselho Nacional. E pescadores e lazer ou turismo são justamente as atividades que requerem a substância mais isenta de poluição, de contaminação possível. Eles têm que se virar entre si para ter um representante contra o resto. Sociedade civil. O que é a sociedade civil? É uma boa pergunta. Não faça essa pergunta, obrigado, depois. Não tem tempo para responder tudo isso. Sociedade civil, comitês, consórcios e associações intermunicipais. Intermunicipais, isso não é sociedade civil, é poder público intermunicipal. Organizações técnicas de ensino e pesquisa com mais de 5 anos de existência legal. Ensino e pesquisa. Universidades federais. Não é sociedade civil, uma universidade federal. Não é sociedade civil, não. Ah, não, mas nós somos isentos, dizem os professores das universidades. Eu não sou isento. Só que eu faço parte de uma instituição que não é uma instituição não governamental, longe disso. E as ONGs atuantes na área de recursos hídricos com mais de 5 anos de existência legal. Essa é a boa notícia. Se vocês encontrarem uma ONG que conseguiu sobreviver mais de 5 anos, ela pode ser candidata e representar a nós e ao resto da população em relação a isso. Então aqui teria de novo mais casos, Bacia do São Francisco, e o que se faz em nome do aproveitamento da substância com os canais para abastecer o Nordeste. Os problemas que nós temos hoje em dia com as águas subterrâneas, isso aqui é um mapa do aquífero Guarani, e tudo isso enseja bibliotecas já, enseja críticas a esses conceitos, e nós continuamos alimentando o sistema que agora desemboca na Rio+20. Então, eu quero com isso agora, antecipando a conclusão, dizer que essa Conferência do Rio não pode fazer outra coisa a não ser santificar o que se fez durante os últimos 20 anos. Podiam ter reagido depois das conferências anteriores que denunciaram o quê? Essas conferências têm um jargão que não é compatível com ações, atividades operacionais no sentido de mudar para efetivamente melhorar as coisas. Isso é Distrito Industrial de Arcelor, em Santa Catarina. Arcelor, quem é Arcelor? Arcelor é Usinor Dunkerque, uma siderúrgica francesa que fecha porque os custos são elevados. Tudo. E, imediatamente, esse negócio, cujos custos eram elevados, você vê que ele vem se colocar lá perto, na ilha de São Francisco do Sul. Aqui vocês têm o município de Itapoá, que contra as decisões dos seus representantes,
tiveram que ceder, porque eles foram assaltados, e a água necessária ao distrito industrial de São Francisco sai de Itapuã, atravessa esse braço da bacia de São Francisco e vai para um distrito industrial criado às pressas e, portanto, que não respeita nenhuma exigência relativas à UEIA-RIMA. A mesma coisa vista de satélite, por isso que foi feita a fotografia anterior, hein, para representar melhor. E eu posso continuar com a Universidade Federal de Santa Catarina, o campus universitário. Quer dizer, em azul a bacia do campus universitário, em amarelo o próprio campus. Então vocês têm o campus aqui, no fundo de uma bacia. Eu percorri esse campus uma vez por semestre com todas as minhas turmas optativas de direito ambiental. Na primeira semana eu dizia para os alunos, daqui a 3 semanas, um sábado, vocês vêm aqui no campus, vai valer como 2 horas aula faixa, 4 horas aula, e nós vamos percorrer o campus. Aí, saída de campo, no direito. Aí você se veste, bom, semana seguinte, eu começava o semestre com 17, 19 alunos, até optativo, o que tu vai fazer com isso? Semana seguinte eu tinha 5, 7 alunos. Nenhum deles quer fazer saída de campo. Andar no campus, um sábado. Ele maluco. É isso mesmo. Então, não, mas vocês pensam que pode aprender o direito ambiental com uma visita aos textos. É impossível. Vocês têm que praticar as relações humanas in situ, in loco, para ver como é que nós nos implicamos nessas relações. Nós somos parte dessa relação. Então, não adianta dizer, direito ambiental assim, não quero saber. Não quero saber. Então, os alunos não vinham. E dava a volta do campus para mostrar em que estado se encontrava o nosso campus. Começava aqui na reitoria, circulava, visita ao lixo da prefeitura do campus. Não tem lixo na prefeitura do campus. Visita ao lixo da prefeitura do campus, aqui. Depois você passava aqui, lixo do hospital universitário. Não, isso é a cereja, é no fim. Aí, esse é um dos raros problemas ambientais que nós conseguimos resolver, nós, quer dizer, a turma e eu, junto, na universidade. Quando a gente começou as visitas, 15 anos atrás, tinha uma parte, perto do lugar do lixo da universidade, tinha uma parte fechada, com uma cerca de arame, e tinha uma placa na cerca que representava o símbolo internacional do perigo nuclear. No campus, lá no meio do campus. E aí os alunos, professor, o que é isso? Ele disse, bom, isso é o símbolo internacional do perigo nuclear. Sim, professor, eu conheço, mas e por que está aí? Aí, boa pergunta, por que está aí? Como é que eu vou saber disso, rapaz? Não, esse senhor é professor? Tá, eu sou professor e tu é mão de obra. Então, tu vai fazer uma entrevista com a diretora do hospital universitário. E foram lá os alunos, levaram tempo, e um dia conseguiram falar com a diretora, que diz, bom, eu não sei bem, parece que um dia houve aqui aparelhos, talvez para fazer quimioterapia, recolhiam as cápsulas, e é possível que essas cápsulas de, não sei se césio, urânio, enfim, tenham sido recolhidas aqui. Recolhida, professora? Está lá. Bom, mas esse problema nós conseguimos resolver. Adivinham como? Como é que você resolve um problema desse? Depois de alertar as autoridades. É sempre alguém crítico, alguém que elabora raciocínio. Como é que você resolve um problema desse? Vocês tiram a placa. É isso que fizeram. Retiraram a placa. Então não tem mais perigo atômico. Ok? Foi feito lá. Então,
aqui tinha o antigo perigo atômico, continuava todo o campus, saía do campus e ia para o divisor de água. Mas, no caminho, aqui vocês têm esse retângulo que representa a piscina da universidade. E esse é um curso d'água que drena e passa atrás da reitoria, aqui, e depois vai para o manguezal. Quem conhece esse campus lá, aqui nesse ponto da flecha, vocês têm o shopping Iguatemi. Então, aqui foi construído uma piscina, e o peso de uma piscina é muito grande. 1 metro cúbico d'água pesa 1 tonelada. Você tem todo o concreto. E, na época, previa-se que ia se fazer uma cobertura para a piscina, para poder fazer treinamento independentemente da temperatura externa. Então, tinha que evitar que pudesse acontecer isso aqui. Isso é como ficou, depois de uma enxurrada muito grande, do mês de dezembro, é como ficou o canal que passa aqui do lado da piscina. Então, para reforçar o canal, ele saiu daqui e eles fizeram obras, assim, obras de infraestrutura. Uma solução era de plantar árvores de cada lado e botar pedras utilizadas como dissipadores de energia e, se vocês quiserem, fazer o que alguns na Europa chamam de renaturalização de um curso d'água. Porque evitar enchente, não adianta fazer canais, diques, pontes levadiças, parafusos de Arquimedes e outros. Vocês têm que refazer, pelo menos parcialmente, que a natureza fazia muito bem. Mas é essa solução que foi utilizada e 5 anos depois, as mesmas causas apresentando os mesmos efeitos, isso se produziu de novo. Bom, eu citei a participação, composição do Conselho Nacional de Recursos Humanos, não dá uma vaga suficiente para a sociedade. Participação são os usuários. E a sociedade civil, cadê a sociedade civil? Barragens, irrigação, uma poltrona para cada um, esgotos, abastecimento urbano. Então, cadê a minha sociedade civil aqui, professor? Está aqui a tua sociedade civil. Tu dá uma cadeira para a sociedade civil, desenvolvimento sustentável, participação, consumidores, exigências legais, tudo vai para o mesmo saco. Em síntese, uma política pública possui legislação perfeita, desrespeito aos textos legais, falta de transparência, falta de cidadania, falta de sustentabilidade e princípios sempre adequados. É um problema elementar de polissemia. Você pode apresentar uma palavra de diversas maneiras. Abusei? Bom, então vou direto para a conclusão, vocês vão perder o melhor. Ou vocês querem? Não, eles não querem. Estão cansados. Então, uma visão otimista para concluir. Com os 100 políticas públicas ambientalistas, se é que tem aqui, nunca desistam. Vocês têm que pegar firme. Foi em Marcelo também. Mas essa reação, eu estava esperando essa reação de deboche. Ao deboche que estou fazendo aqui. Isso é uma estátua que foi feita perto do Dock de Sud, em Marcelo, onde tinha o FAM. Isso é uma espécie de homenagem a transporte internacional de containers. Vocês têm as suas estradas entupidas de Hamburg Süd, que passa em cima de carretas de 40 toneladas. Então, deve reconhecer assim. Então, tem 2 lutadores de sumo, e outro que está atrás de mim. Eu não sou lutador de sumo. Mas como estou debochando, fazendo de conta, eu vesti a camisa. Eu vou vestir a camisa. E lá, para ajudá-los, eu também peguei minha parte de trabalho. Muito obrigado pela sua atenção e devolvo a palavra a...
Muito obrigado.